Mateus capítulo 13, versículo 1, todos acharam? Antes de ler, vamos orar mais um momento, em nome de Jesus. Vamos colocar a mão nos nossos ouvidos. Pai querido, a Tua santa palavra nos diz, Senhor, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Senhor, nós queremos clamar que uma unção fresca, uma unção nova, venha sobre nossos ouvidos espirituais nessa noite. Que os céus estejam completamente rasgados, abertos sobre nós, para que a palavra rema, a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, seja trazido, Senhor. Mesmo, meu Deus, apesar do homem, Senhor, o Senhor possa ministrar sobre nós nessa noite a Tua palavra, a Tua verdade, esta que não volta vazia, esta que é como chuva que lava, é como fogo que queima. Esta palavra vem adentrar o nosso íntimo, Senhor, e fazer efeito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mateus capítulo 13, versículo 1, temos a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso entrou ele num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos agora lá para o versículo 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém, queridos? Graças a Deus. A parábola do semeador é uma parábola chave do ministério de Jesus, e qualquer uma de nossas crianças já ouviu esta mensagem, por ser uma mensagem muito lúdica, muito fácil de ensinar. Mas a palavra de Deus, ela é isso mesmo, ela é cheia daquilo que é simples de entender. A palavra de Deus, ela não é complicada. Existe uma passagem que diz que a palavra não está lá do outro lado do mundo, não está lá no céu, não está do lado do mar, não está nas profundezas da terra, mas esta palavra está perto de nós e nós a podemos cumprir. A palavra de Deus, ela é simples, mas ela é profunda. A palavra de Deus, ela não precisa ser complicada para ser a verdade. Não, ela é simples e é a verdade. Jesus aqui, ele começa essa parábola dizendo: um semeador saiu a semear. Depois nós vamos ver quem está ilustrado nessa pessoa do semeador. O semeador saiu a semear. Lá na explicação, ele vai dizer que a semente é a palavra de Deus. E aquele que semeia, semeia a palavra de Deus. Então, amados, não precisa aqui de nenhuma pesquisa para entender que essa semente
simboliza a palavra de Deus, amém? A semente, ela não é a parte mais bonita de uma planta, de uma árvore, amém? Imagine uma semente de laranja, meio irregular, meio rugoso, se morder não tem gosto, no fundo é amarga, né? Não tem muito o que fazer num prato ali, cozinhar sementes de maçã, sementes de laranja, não tem muito o que fazer um prato, um banquete com uma semente. Também não é algo que se coloca num colar, ou numa pulseira, ou no lugar de um brilhante, porque a semente ela não é aquela coisa mais linda, mais bonita. Portanto, a semente ela tende a ser colocada como de lado, como que uma parte insignificante da planta. Porque, por exemplo, o caule de uma árvore bem grande, essa sim, dá para colocar ali um balanço para o nosso filho brincar, não é verdade? Existem as folhas verdes, bonitas, aqueles galhos, aqueles ramos bonitos de uma árvore frondosa. E quando estamos falando então da flor, nem se fala, né? Eu já dei flores para minha esposa, quem sabe ela gostaria que tivesse ganhado mais, né? Mas, para uma mulher se dá uma flor, não se dá um punhado de sementes. Porque a semente não tem cheiro, a semente não tem essa conotação de uma lembrança, de uma surpresa, né? De um presente. E sim uma flor. Quantas mulheres têm flores em casa aqui? Muitas, né? Flores são coloridas, as flores são cheirosas, as abelhas são atraídas pelas flores. Então, parte da primavera é tão bonito ao longo do ano porque as plantas estão com flores. Só que a palavra de Deus aqui, ela não está ilustrada como um caule, como uma folha, como a flor, mas sim como uma semente. E porque a semente, ela não tem essa aparência tão bonita aos nossos olhos, Jesus já começa dizendo que o semeador saiu a semear. E essa semente, ela é lançada. Mas nem todo tipo de terra recebe essa semente. Amém? Vamos adentrar, amados irmãos, o primeiro tipo de terra. Lá na explicação, Jesus fala de corações. O primeiro tipo de terra fala daquele coração que está à beira do caminho. Depois fala do coração que está pedregoso. Depois fala daquele coração que está cheio do cuidado dessa vida. E depois fala da terra boa. Vamos adentrar um pouco o que nós temos de entendimento sobre cada uma dessas terras. Meditando lá no meu trabalho sobre essa passagem. Porque muito facilmente a gente ouviu falar que esses tipos de terra são tipo de corações, tipo de pessoas. Mas o Espírito Santo também me deu um entendimento que pode significar também processos, a mesma pessoa passando por processos diferentes. E nesses processos a palavra ainda não tem o efeito. Vamos adentrar, amados irmãos? Jesus fala que a primeira semente caiu à beira do caminho. Primeiro nós temos que adentrar aqui a ilustração de Jesus, na época de Jesus, aonde se pegava manualmente ou com gado, né? O arado rasgava a terra em sulcos, né? Pequenas valetas, e depois o semeador então tinha ali uma bolsa cheia de sementes, e ele ia lançando, ele ia jogando com a mão. Mas parte então fica ao lado daquele sulco, daquela valeta, que era por onde o semeador caminhava. E por onde o boi, o animal de carga, que levava o arado, também caminhava. Então, a semente era para ser jogada dentro da valeta, mas parte caía ao lado, onde a terra era socada, a terra era dura, de tanto ser pisoteada pelo próprio semeador ou pelos animais. Então aqui nós temos, em primeiro lugar, amados irmãos, uma terra que não está preparada, ela está totalmente inóspita para receber, porque ela está dura, ela está socada, ela está pisoteada. Quantas pessoas, quem sabe você já algum dia foi falar do Senhor para elas, foi evangelizá-la, e ela por já estar tão amargurada, tão pisoteada,
pelas coisas dessa terra, quando ouviu falar de Bíblia, ela já, não, é mais um querendo me enganar. Então, essa primeira terra fala à beira do caminho. Um lugar que não está preparado para receber. A pessoa está toda amargurada, ela precisa de um acolhimento, ela precisa de uma cura, ela precisa de um abraço. Porque tem pessoas que, se você falar, Jesus morreu por você, tanta gente já morreu na vida dela que ela vai pensar, meu Deus, mais um. Mais um morreu. Então, à beira do caminho, fala de um lugar qualquer, um lugar que não recebeu nenhuma preparação, um lugar desprotegido, um lugar que qualquer um tem acesso. Amados irmãos, tendo essa terra como o nosso coração não deve ser, à vista dessa escritura, um coração onde qualquer um tem acesso. Qualquer pessoa pode adentrar o nosso coração. Nós não podemos dar ouvidos a qualquer tipo de pessoa, a qualquer tipo de palavra. Não podemos abrir o nosso coração para qualquer tipo de pessoa. Quem sabe você, amada irmã, que vai lá na manicure, foi tentada, só tentada, né? A falar mal do seu marido, falar mal do seu pastor para manicure. Né? Dizem as mulheres crentes que é um lugar de muita batalha espiritual, manicure e o cabeleireiro. Porque muita gente, né, murmurando do marido, murmurando do pastor, murmurando do marido, murmurando do pastor, murmurando do marido, e assim vai. Né? Aquilo que ela poderia falar com o marido em casa para conserto, não, ela prefere falar para manicure. Ela abre o coração para manicure. Uma pessoa que já está no terceiro casamento, uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que os princípios dela são totalmente contrários à palavra de Deus. E naquele momento que aquela pessoa que conhece um pouco da palavra de Deus começa a se abrir com alguém que é contra a palavra de Deus, o inimigo vai lá e usa aquela pessoa para roubar a palavra do coração. Através de conselhos, através de ensinos, através de, deixa que eu também te entendo, eu sei como é que é, o meu marido também é assim. A palavra de Deus é roubada do coração da santa amada que deveria ser fiel. Este coração está desprotegido. Amados irmãos, tudo que tem valor, nós protegemos, amém? Tudo que tem valor, nós guardamos. Você saiu de casa, quem sabe não ficou ninguém dentro de casa, você fechou a casa, chaveou, conferiu, e você trouxe a chave. Você deixou no seu bolso, na sua bolsa, está dentro do carro, está protegido, certo? Você não deixou lá no muro da casa, para que qualquer pessoa vá lá, passe a mão. Você não deixa o cartão de crédito na calçada da sua casa. Você não deixa algo de valor na calçada da sua casa. Eu e minha esposa já colocamos várias coisas na calçada de casa. Um tênis que eu não quero mais, uma roupa que eu não quero mais, um móvel que eu comprei um novo, coloquei lá um mais velhinho, dizendo, sem palavras, para qualquer pessoa que passasse pela rua, pega aqui, é de graça. Se te serve, pode levar à vontade. Agora, algo de valor, nós não colocamos à beira do caminho. Algo de valor nós não colocamos à vista de qualquer um, porque pode ser roubado. E é o que a Bíblia diz aqui: a semente que cai à beira do caminho, as aves do céu vêm e a comem. Jesus explicando, dizendo, o maligno vem e arrebata, ele rouba. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a palavra do coração daquele que está desprotegido. Por isso que a Bíblia fala, guarde o seu coração. O que o Salmo 119 fala? Escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. A palavra tem que estar escondida, guardada. Ela não pode estar desprotegida para o diabo a roubar. Amados irmãos, esta palavra, essa primeira terra, ela está totalmente despreparada. Ela não recebeu nenhum toque, nenhum trabalho, nada foi realizado nela para que ela pudesse receber a palavra de Deus. Segunda terra aqui é a terra
pedregosa. Essa terra pedregosa não fala de uma terra que contém pequenas pedras. Porque uma terra que contém pequenas pedras, você pode plantar tranquilo, que nasce. O que Jesus está falando aqui é daquele terreno que é só pedras. É um terreno pedregoso, uma rocha enorme, mas que por cima tem uma fina película de terra. Então eu posso olhar e dizer, essa terra aqui é uma terra boa, olha só que linda essa terrinha aqui em cima, mas por debaixo é pedra. A Bíblia fala então que quando a semente cai nessa terra, ao contrário da beira do caminho, o inimigo não vem e rouba, porque tem uma pequena terra fofa, ela acaba germinando, e ela nasce até rápido, porque o sol batendo naquela pequena película de terra, esquenta a rocha embaixo e acelera o processo de germinação e cresce mais rápido a planta. Mas Jesus vai dizer que esse tipo de terra é aquela pessoa que acha que tudo é festa, que quando ouve a palavra de Deus ela já se empolga e acha que dali para frente vai ser só alegria, que não vai ter mais luta, não vai ter mais nenhum preço a pagar, não vai ter mais nenhuma renúncia. Jesus vai me dar tudo que eu quero na minha boquinha, sentadinho, melzinho na chupeta. Então, quando a primeira prova vem, a Bíblia fala que é o sol queimando e seca aquela planta, porque ela não tem raiz. Raiz é a parte da planta que a sustenta, só que é a parte que não aparece. É a parte que não aparece. Orar nas nossas casas não aparece, mas é aquilo que nos sustenta. Meditar na palavra de Deus lá no nosso quarto, no secreto, não aparece, mas é o que nos sustenta. Separar um momento para jejuar, alguém pensa, está passando fome? Não, eu estou enraizando em Deus, estou me fortalecendo em Deus. É dali que eu vou tirar os nutrientes, não é daquilo que aparece. Amém, irmãos? Só que a primeira terra é a terra que não teve processo nenhum, é a beira do caminho. A segunda terra é a terra pedregosa, mas com uma pequena película de terra fofa em cima. E podemos muito bem dar uma ilustração para isso, de a camada de religiosidade em cima de uma vida que ainda tem um coração de pedra. Aqui não é um coração que contém pedras, não, é um coração de pedra. A primeira terra é uma terra que não recebeu o arado passava ao lado. Essa segunda terra aqui, agora nós temos um problema. Nós queremos passar o arado, queremos que essa terra seja rasgada pelo arado, mas é impossível que o arado adentre uma terra que é apenas pedra. Daí a gente se pergunta, então nós estamos fritos, porque nós não temos a capacidade, o poder de adentrar a faca do arado num coração que é pedra. E se não fosse o Senhor, nós estaríamos fritos mesmo, irmãos. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 36, versículo 26: eis que tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne, para que me obedeçam. Em outra tradução ainda fala, vos abençoarei com um coração de carne. Então, amados, esse segundo coração aqui, não é um coração que precisa de terapia, porque o homem não tem capacidade de transformar pedra em terra fofa. Assim como o homem, assim como a terapia, assim como uma pequena oração, assim como um pequeno esforço meu, ou muito esforço, eu não posso transformar o meu coração de pedra num coração de carne. Isso aqui é a obra exclusiva de Deus. Eis que tirarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne para que me obedeçam. Esse segundo coração é o coração que se entrega ao Senhor. Quando Deus falou para Moisés, Moisés, sobe aqui no monte com uma tábua de pedra. E a Bíblia fala que Deus escreveu
os seus mandamentos com seu dedo numa tábua de pedra. Deus não sujou o dedo e fez um desenho. Não, Deus perfurou a pedra com o dedo. E sem quebrar a pedra, Ele consegue fazer sulcos, consegue criar valetas no meio da pedra e escrever os seus mandamentos. E em outra passagem, Ele diz: escreverei dentro de vós os meus mandamentos. Nós podemos facilmente carregar uma Bíblia com essa palavra, mas a Bíblia fala lá em Hebreus que nos últimos dias a aliança que eu firmarei convosco é que escreverei em vós, não em pedras, mas na tábua do vosso coração, os meus mandamentos. Amém? É uma operação divina. Não é o pastor que faz isso por nós, não é o irmão que faz isso por nós, não é eu com o meu esforço, é Deus. É eu me entregando a Deus. Ele consegue com seu dedo santo transformar pedra em algo macio para escrever os seus mandamentos. Amados irmãos, continua agora uma terceira terra, que é uma terra que a Bíblia fala que a semente cai, agora consegue germinar. Não é mais um terreno pedregoso, só que lá no meio daquela terra haviam sementes invasoras. Eu já ajudei a tirar mata-pasto, não sei se alguém sabe o que é mata-pasto, de pasto. O pasto é aquela graminha verde, né? Lá para o boi, para o cavalo comer. Mas no meio começa a criar ervas daninhas, o mata-pasto. E ele é mata-pasto porque ele começa a crescer e ele começa a dominar a grama. E o boi e o cavalo não comem aquilo ali. Então, conforme vai se crescendo essa erva daninha, mais o pasto verde para o animal vai acabando. Por isso ele mata o pasto. A Bíblia fala então que nessa terra, que não era mais a beira do caminho, ela já recebeu o tratamento. Não era mais pedra, já tinha sido transformada em terra. Só que dentro havia sementes da antiga vida. Quem aqui tem uma antiga vida? Quem aqui tem uma vida sem Jesus? Quem éramos nós sem Jesus? Aonde estaríamos nós hoje se Jesus não tivesse transformado o nosso coração de pedra num coração de carne? Ele transforma aquele coração de carne, ou melhor, de pedra, numa terra fofa. Só que dentro de nós ainda existem ervas daninhas, mata-pasto, existe espinhos, plantas invasoras que estão ali. E conforme a semente da palavra de Deus começa a germinar, começa a crescer, as coisas da antiga vida também começam a aparecer. Quem de nós hoje aqui que se receber um pisão no calo, vai dar um glória bem alto e um beijo no irmão dizendo: obrigado, meu irmão, eu estava precisando que alguém pisasse no meu calo hoje. O homem velho lá dentro, ele vai querer se soltar das algemas, né? Vai querer sair da cruz e vai querer dar um grito. Este traidor, o homem velho, ele está dentro de cada um de nós, mortificado, mas ele ainda existe. Eu sempre falo que o homem velho dentro de nós é como o João Bobo. Na minha época, porque eu falo minha época porque eu já tenho 45, né? Tinha o João Bobo, que de bobo não tinha nada, né? Aquele palhaço, um inflável, com areia embaixo, um peso. Então você bate nele, ele cai e volta. Você bate, ele vai e volta. E aquele ali, imagine que é o homem velho. Jesus nos salvou, ele pega um tijolo e coloca naquele João Bobo e ele fica agora prostrado. Ah, mas eu tenho 20 anos de crente. Ah, eu tenho 30 anos de crente. Não importa. Tira o tijolo de cima do João Bobo. O João Bobo vai levantar. É assim, meu irmão. Começa a parar de orar hoje. Começa a parar de meditar na palavra hoje. Começa a parar de obedecer a palavra amanhã de manhã. Começa a ouvir aquilo que você ouvia antigamente. Começa a falar aquilo que você falava antigamente. Começa a voltar a ver na televisão aquilo que você via antigamente. Se você já não vê que o homem velho está ali, pronto para aparecer de novo. Então, amados irmãos, Jesus vai dizer que a
semente semeada no meio dos espinhos, das ervas daninhas, é aquelas coisas invasoras, as preocupações dessa terra. Porque enquanto estamos nessa terra, somos tentados a nos preocupar com as coisas dessa terra, amém? E ele fala também, e o fascínio, ou o engano das riquezas, ou a sedução das riquezas, também podem nos sufocar a palavra de Deus. Quantas pessoas eu conheci? Uma vez eu vi um irmão dizendo, ele falou para outra pessoa, não para mim, eu descobri, não é na igreja que a gente fica rico, é na maçonaria. Daí o irmão olhou para ele, você achava que na igreja você ia ficar rico? Não, eu estava enganado, não é na igreja que eu vou ficar rico, é na maçonaria. Na maçonaria sim a gente fica rico. Uma pessoa que obedecia a Deus, mas ela é controlada pelos cuidados dessa terra. Sedução é a palavra para feitiçaria. Fascínio, na Bíblia, é a palavra feitiçaria. O dinheiro, ele tem poder de nos enfeitiçar. O feitiço, ele vem contra alguém para controlar, para dominar, para manipular. E se nós vamos na onda do nosso capitalismo frenético, se vamos na onda de trabalhar mais para conquistar mais, para ter mais, meu celular já tem um mês, já está velho, preciso comprar outro, essa calça eu já usei 2 vezes, eu preciso comprar outra, esse carro tem 1 ano, já preciso comprar outro. Assim nós trabalhamos, fazemos o que Jesus disse, tentamos ganhar o mundo inteiro, mas no final perdemos a nossa alma. O dinheiro, ele tem um poder de nos enganar. Tem gente que acredita que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Quem pode amar o dinheiro? Mas eu não... É difícil eu amar o dinheiro porque eu não tenho muito. Não. Tanto o pobre quanto o rico podem amar o dinheiro ou não amar o dinheiro. Um pode amar o dinheiro que tem. Outro pode amar o dinheiro que gostaria de ter. Se eu tivesse dinheiro, essa minha esposa já ia levar um chute no traseiro e eu ia estar com 2. Ia trocar a de 40 por 2 de 20, né? Como diz. Se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar tal coisa só para humilhar aquele lá que um dia falou isso para mim. Ele não tem dinheiro, mas ele ama o dinheiro. Assim como tem pessoas que têm muito e também continuam amando. Nós vemos todos os dias nos noticiários pessoas milionárias roubando, corrupção, roubando cada vez para ter mais, como se estivessem passando fome, como se não tivessem aonde morar, mas querem mais. Aquele que ama o dinheiro, ele não ama 10 reais. Aquele que ama o dinheiro, ele não ama 50 reais. Ele não ama 1 milhão, ele ama o dinheiro. Então, quanto mais para ele, melhor, mais ele se satisfaz, mais ele se sente tranquilo. Só que Jesus disse que é algo que nós temos que vigiar progressivamente, continuamente. Porque os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas podem vir sobre nós, mesmo recebendo a palavra de Deus. Será que até nas nossas orações a gente não se pega orando muito mais pela nossa vida financeira do que pela salvação do nosso parente? Será que até na nossa oração a gente não ora muito mais preocupado com as provisões financeiras do mês do que com a salvação de alguém que está perto de nós? Jesus, ele não é o meio pelo qual nós podemos ter dinheiro. Jesus não é o meio de nada. Jesus é o começo e o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele não é o meio para a gente conquistar nada. Ele é o início. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Amados irmãos, chegamos aqui na terra boa. Eu quero ser, Senhor, a terra boa. Senhor, mas eu sou bom. Eu pago minhas contas em dia. Eu me dou bem com todo mundo. Eu sou uma terra boa. De maneira nenhuma, a terra boa é alguém que se acha uma gente boa. Terra boa aqui, na visão de Jesus, é exatamente uma terra que foi trabalhada
em todos os níveis dos quais estávamos falando. Essa é a terra boa. Ninguém nasce terra boa. Porque se nós acharmos que terra boa aqui é porque é o coração que vai na igreja toda semana, é o coração de uma pessoa que ama todo mundo. Não. Paulo disse que na minha carne não habita bem algum. Então essa terra boa não tem nada a ver com bondade nossa. Não tem nada a ver com méritos nossos próprios e pessoais. Se Jesus disse aqui nessa parábola 3 níveis de uma terra ruim, que não dá fruto, que não corresponde à palavra, e ele fala agora de uma terra boa, de uma terra que recebe, compreende, entende a palavra. Essa sim, a semente gemina, cresce, dá folhas, dá flor e dá fruto. Eu vou falar algo aqui que eu ia falar no final, mas vai que no final eu esqueço. Eu vi os irmãos abrindo as janelas, né? E eu imaginei na palavra de hoje, que a Bíblia fala que o semeador, ele saiu a semear, né? Aprove Deus que hoje essas janelas estivessem abertas, como um símbolo de que ao sair nós, nessa noite dessa reunião, sejamos semeadores. Essas janelas, elas não podem conter as sementes que são anunciadas aqui dentro, em nome de Jesus. Quem que é esse semeador? O semeador é aquele que já tem nele as sementes. Ele já carrega nele as sementes. E qual dessas 4 terras produz semente? Apenas a terra boa. Mas a terra boa não produz sementes, a terra boa produz frutos. Só que no fruto está a semente. Então, amados irmãos, além de cada um de nós ter a nossa vida espelhada nesses 3 tipos de terra, 3 processos que devemos permitir que o Senhor passe conosco. Quando começamos a dar fruto para Deus, quando somos essa terra preparada, essa terra tocada, essa terra trabalhada, que o Senhor agora investe sementes e ela frutifica. Somos agora semeadores da palavra que um dia foi semeada em nós. O que nós estamos semeando na vida das pessoas ao nosso redor? Exatamente aquilo que um dia foi semeado em nós. Se foi a palavra de Deus, essa palavra de Deus teve guarida, essa palavra de Deus cresceu, deu fruto, é a palavra de Deus que sai dos nossos lábios. Agora, se dentro de nós é semeado todos os dias, aquilo que estão nas novelas, nos filmes, nos noticiários e nas fofocas da manicure, é isso que nós vamos semear na vida das pessoas. Os irmãos estão entendendo? Como é forte essa palavra para cada um de nós. Essa parábola, ela é um ciclo. O semeador saiu a semear. Um dia alguém foi usado por Deus para ser o semeador das nossas vidas, amém? Para cada um de nós aqui. E esperemos em Deus que sejamos hoje a terra boa. Só que agora, como terra boa, como frutificadores, somos pessoas que contêm sementes também. Que têm a semente. Que é conforme a semente que foi lançada em nós. Porque eu posso plantar laranja hoje, colher laranja amanhã. Se eu pegar essa semente e plantar de novo, vai dar laranja de novo. E é assim por diante, sempre laranja. Desde Jesus aqui nessa terra, passou para os discípulos, passou para os primeiros cristãos, passou para nós hoje. Essa semente, ela frutifica e é semeada de novo. Frutifica e é semeada de novo. Frutifica e é semeada de novo. Alguém semeou na nossa vida e Deus espera que hoje estejamos frutificando e dando sementes. Para as pessoas que estão lá fora serem tocadas pela semente que um dia tocou a nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, temos aqui esses 3 tipos de terra, esse processo. Compete a cada um de nós permitir que o Senhor trabalhe em nós. Algo profundo aqui é o arado
que ele tem que penetrar no íntimo da terra. Ele tem que jogar para fora aquilo que estava dentro da terra, para que ela esteja preparada para receber as sementes. Se passarmos por aquela segunda terra, a rocha não deixa o arado entrar. A Bíblia fala: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Jesus, ele iniciou o seu ministério falando sobre o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O genuíno e puro arrependimento, ele é o que prepara o nosso coração para receber a palavra de Deus, para darmos fruto para Deus. Uma pedra não pode ser arada, é todo um processo em Deus. Independente, amados, aonde cada um de nós aqui está, se o nosso coração ainda hoje é uma terra batida, uma terra terra de ninguém. Irmão, eu confesso que no domingo eu ouço a palavra, mas na segunda eu ouço a manicure. E ela fala tudo ao contrário que eu ouvi na palavra no domingo, e eu acredito mais nela do que na palavra de domingo. A gente sai daqui no domingo, essa semana vai ser uma bênção, vai ser vitória, vou orar, Deus está comigo. No outro dia, na primeira dificuldade, já não lembramos mais do culto e pensamos: meu Deus, mais uma segunda-feira. Começou tudo de novo. Com a nossa própria boca já, a Bíblia fala que a vida e a morte estão no poder da língua. E a semeadura, ela é o anúncio. Cada vez que nós abrimos a nossa boca, estamos semeando. Estamos semeando. E se espera que nós semeemos, amados irmãos, aquilo que um dia foi semeado em nós. Domingo, segunda de manhã, como que nós chegamos para o trabalho? Somos os mais desanimados? Somos os mais rabugentos? Ou somos aqueles que chegam no trabalho felizes, que a pessoa pergunta: o que aconteceu com você? Eu estou bem, estou começando uma semana na presença de Deus. Ontem eu ouvi uma palavra, ontem eu estive com os meus irmãos, e isso me fortalece cada vez mais, e essa semana vai ser uma bênção na minha vida. Não importa se está calor, não importa se está frio, não importa se tem boleto para pagar, não importa se tem entrevista de emprego para fazer, Deus está comigo. E as pessoas ao nosso redor são tocadas por aquilo que sai da nossa boca. Amados irmãos, a terra boa não é a terra que foi preparada uma vez atrás. Ah, irmão, eu já tenho tantos anos de cristão, eu já sou uma terra boa, há tempo. Que bênção. Só que a terra boa, ela é preparada todos os dias. Hoje eu moro numa casa geminada, mas quando eu morava numa casa que tinha terreno, tinha horta. E a horta eu sempre procurava deixar bonita, mas porque toda semana tinha um trabalho. Toda semana. Toda semana o caramujo africano tentava comer a hortaliça. Aqueles caramujinhos pequenininhos tentava comer a hortaliça. Toda semana crescia matos que não foi eu que plantei. Quem já teve horta aqui sabe, eu tenho horta, sabe o que é isso? Você não planta o mato, ele nasce por si só. Você planta a cebolinha, a salsinha e cresce um negócio lá com uma folha meia larga, meia... Assim, meu Deus, isso aqui nem é de comer. Quem é que plantou? Foi o inimigo para me envergonhar. É a erva daninha que Jesus falou, ela cresce sozinha. Assim como não precisa ensinar para o nosso filho a não dividir o picolé, não precisa ensinar para ele. Você tem que ensinar a dividir. Ensinar a não dividir, não precisa ensinar. Essa é a sementinha da erva daninha. É a sementinha de Adão. E está dentro do coração de cada um de nós. Não importa, amados, tempo de caminhada. Essa terra boa que é o nosso coração, ela tem que ser continuamente vigiada. Continuamente trabalhada, todos os dias. E é mais fácil que essa vigilância, esse policiamento espiritual, seja diário do que uma vez por ano. Porque se todo dia eu for lá na horta, naquela noite cresceu uma erva daninha, ela é desse dedinho. Só com 2 dedinhos a gente arranca
e está limpinho de novo. Agora espera um mês. Deixa um mês a horta lá parada. Daqui a pouco, a erva daninha é maior do que o pezinho de couve. Para arrancar aquilo ali, pode estourar a raiz de uma plantinha que você nasceu. Você plantou, estava ali do ladinho. É assim, amados, a nossa vida com o Senhor. Para que sejamos essa terra boa, todos os dias dando aquela olhada, todo dia. Senhor, Salmo de Davi, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e expurga-me daquilo que me é oculto. Nem nós sabemos que tipo de semente maligna tem dentro de cada um de nós, irmãos. Nós não sabemos. O Adão, traidor Adão que está dentro de nós, a gente não sabe do que ele é capaz. Por isso que, Senhor, sonda-me. Porque se a gente olhar para nós mesmos, a gente vai se achar bem, né? Eu vou olhar para dentro do meu coração, olha, melhor do que aquele outro irmão ali eu dou. Olha, até que tem umas ervinhas aqui, daninha, pequenininha, mas se comparar com o meu irmão ali do lado, ali é uma floresta. A erva daninha do irmão é só com motosserra para tirar agora. Nós não somos chamados a nos comparar com o nosso irmão. O padrão é Jesus. Até que todos crescemos a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Não podemos nos conformar, olha, não estou tão bom, mas estou na média. Ou melhor que a maioria. Ou melhor do que aquele ali que fala mal de mim. O nosso padrão é Jesus. É Jesus. Tudo aquilo que tiver dentro de nós, que não estava dentro de Jesus, é erva daninha. Tudo. Tudo que foi ensinado dos nossos pais, tudo aquilo que a televisão ensina, tudo aquilo que o nosso patrão nos ensina, tudo aquilo que a nossa sociedade nos incentiva, se é contra o que está em Jesus, então é erva daninha. Filipenses vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Ali tem uma palavra ouve no passado em itálico. Sempre quando tem em itálico, é porque é uma palavra que foi acrescentada que não está no original. Então, que quer dizer mais especificamente, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. Para dar a entender, é colocado o ouve ali. Porque o sentimento não ouve, há dentro de Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele não muda. Então, se dentro de mim eu começo a sentir aquela invejinha, ai que invejinha, o crente tem inveja santa, né, irmãos? Que invejinha santa. Como diz a pastora Helena Tanuri, né? Não penteia o pecado. Não adianta, a bicha cabeluda não penteia o pecado. Não penteia, não adianta maquiar. Inveja não é santa, inveja é diabólica. Aquela invejinha. Jesus tinha inveja? Não. Então é erva daninha. Arranca enquanto é invejinha, antes que seja invejona. Esse desejo aqui de ter isso para mim também. Esse desejo de fazer isso para me aparecer. Eu preciso aparecer um pouco para receber um pouco de elogio ou algo assim. Jesus fazia algo para ser elogiado? Não. Então é erva daninha. Eu recebi com grande alegria a oportunidade de estar ministrando essa palavra aqui. Mas eu quero testemunhar algo para os irmãos que é a segunda vez que eu subo nesse púlpito. É a segunda. A primeira foi numa terça-feira, com um aspirador de pó na mão. E eu orei ao Senhor dizendo: Senhor, eu vou subir para ministrar a palavra com o mesmo coração que eu subi para passar o aspirador de pó. Porque é o coração de serviço. Não é o coração que está atrás de aplauso, está atrás de elogio, está atrás de reconhecimento. Deus só aceita algo de nós se nós fazemos por serviço a Ele, servindo aos irmãos, servindo à igreja. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos